Sobre a questão lá da taxação, né? De 10% taxar os BRICS. Mas é mais uma conversa fiada do Trump. O Trump atira pra tudo quanto é lado. O Trump é mascate, bicho. E ele falou que seria a partir de 1º de agosto, isso, né? Ou seja, dá tempo ainda de mudar. Isso, exatamente. Dá pra mandar pro papai. Não, daqui a pouquinho, semana que vem ele vai dizer que é 50. Bom, já que nós estamos falando aqui de Israel, cara, posso aproveitar esse gancho para falar da fala do Lula no BRICS? Que ele chamou Israel do lá em Gaza e tal. O que tu achou dessa declaração? Cara, olha só, eu respeitaria se fosse ponto de vista. Mas nem ponto de vista é. Porque não adianta falar como presidente que Israel é genocida. Tá? Se você acha que Israel é genocida, como presidente, você vai lá, pega o seu embaixador de lá, tá? E corta relações. Você não assina contrato para comprar 2, 3 bilhões de dólares de blindado dele. Você cancela o contrato. Tá? Então, o que o Lula está fazendo é o que o Lula gosta de fazer, circo. Circo. Tá? Se é verdade o que ele acha, que Israel é tudo isso... Depende de quem é a plateia, né? Exatamente. Como ele estava no BRICS, exatamente. Isso. Aí fala o seguinte, por exemplo, a Petrobras, o Brasil aumentou quase 19.000% a exportação de óleo para Israel. Tá? Ele está comprando uma porrada de blindado, tem um monte de coisa. Se é posição dele essa... Embaixador, vem para cá, é o seguinte, as relações no mínimo estão suspensas. Tá? Mas fala para um lado e faz do outro. Então, o que ele gosta de fazer é isso aí, é agradar a plateia, é um cara sem caráter. Mas isso não muda, não atrapalha o comércio do Brasil e não atrapalha o Brasil no Ocidente, sobretudo em Israel? Cara, atrapalha o Israel economicamente para o Brasil é insignificante. Mas você acabou de dizer que o lobby isso. É mas é o seguinte, mas o bicho, o cara tá continuando vendendo tudo. Isso aí é o seguinte, o cara de lá vai falar no mesmo nível dele, vai fazer a mesma pataguada dele, vai reclamar do que ele falou e vai continuar tudo como Dante no quartel de Abrantes. Porque medida efetiva mesmo, tá? Ninguém vai tomar. Nem ele vai cortar a compra dos blindados, nem os israelenses vão dizer que não vão vender mais o blindado para ele. Então, sabe o que vai acontecer? Ele jogou o cuspe daqui, o cara vai jogar cuspe de lá e não vai ficar dar em nada. Porque ele é um merda. Se ele tivesse peito, essa é a minha posição? Então, essa é a minha posição, eu vou fazer aqui. Acabou. Não, mas ele faz a posição e faz o oposto. Então, meu amigo, o que o Lula fala é para agradar a plateia. Só isso. Não faz porra nenhuma. Isso, aquilo, blá, 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 tá bom. E aquele bonde blindado lá, 3 bilhões de dólares, como é que tá? Suspendeu a compra? Não. Pediu o embaixador para vir de lá? Não. Suspendeu as relações entre os países? Não. Então, meu amigo, não sabe porra nenhuma, B. E ele poderia fazer isso? Poderia, claro que poderia. Não, poderia de forma controlada? Poderia, tranquilamente. Mas é o seguinte, não fez. Então, aquilo que eu tô falando é circo. Ele estava agradando a plateia. Ele olha primeiro para a plateia, vê o que tem que falar e pronto, é aqui que nós vamos. E em relação à fala dele também sobre o Trump dizer que vai taxar 10% adicional dos países que negociarem com o BRICS. Não, eu só vi ele falando lá que era para o Trump se meter na vida dele. Isso aí ele está certo. Não é porque o Lula que falou, o Bolsonaro falando, qualquer um falando, negócio. Eu acho que qualquer passar fora em presidente de fora, tá certo. O cara falou lá de fora, você fala assim, ó, meu amigo, meta-se na sua vida, isso aí ele tá certo. A fala ele tá certo. Eu não vou defender ou atacar porque é o Lula ou porque é o Bolsonaro, ou qualquer um deles. Tá? Alguém lá de fora falou alguma coisa, o cara que respondeu, ele tá certo. Agora, eu quero ver se a atitude corresponde ao que ele tá falando. Eu não lembro aqui, eu tô tentando achar exatamente o que ele falou. Eu reagi isso ontem, eu já não lembro mais. Quer ver? Eu vou perguntar pro Mano Volta. Mano Volta, tu lembra? Não. Não, você já sabe a resposta, né? Caralho, Mano Volta não lembra de nada. Por isso que eu tô velho assim, mano. Aí, é uma sobrecarga fodida. Sobra tudo pra mim, cara. E, porra, Mano Volta, tu não lembra não que eu até falei aqui, reagi o vídeo dele falando, cara. Ó,
Enfim, cara, ele questionou sobre, Sim, dos 10%. sobre a questão lá da taxação, né? Dos 10% taxar os BRICS. Mas é mais uma conversa fiada do Trump. O Trump atira pra tudo quanto é lado. O Trump é mascate, bicho. E ele falou que seria a partir de 1º de agosto, Isso, né? Ou seja, dá tempo ainda de mudar. Isso, exatamente. Dá pra Tem um mudar. mês Dá pra inteiro. mandar pro papai. Não, daqui a pouquinho, semana que vem ele vai dizer que é 50. Aí antes de chegar lá, volta a 0 de novo. Rapaz, tem hora que o Trump é pra você rir, que ele é engraçado, cara. Brasil, BRICS, Brasil, todo um BRICS, aparato de segurança pública e um BRICS esvaziado, cara. Qual é a tua leitura do encontro? Totalmente esvaziado. A leitura é que o Brasil, como liderança dos BRICS, não é levado a sério por nenhum dos lados. O Brasil hoje caminha para ser um país importante dentro do cenário internacional, porque virou uma terra de ninguém. A mais-valia. Cada grupo é dono de um pedaço, cada grupo tem a sua turminha, cada grupo tem o seu grupo, e isso daqui virou um terreno vazio. Temos um presidente de fachada, temos um presidente inatuante, temos um Congresso, para não tomar processo, feito 90%, botar 90%, vou ser legal com vocês, 90%, feito de canalhas, ladrões, bandidos. Tá? O crime organizado chegou na administração pública em todos os 3 escalões. Entraram de verdade. Então hoje o Brasil todo é movido à máfia. Máfia daqui, máfia dali, máfia de acolá. Você quando entra num lugar, ali já tem ali já tem um dono, ali tem outro dono, ali tem outro dono. E por aí vai. E pro público, pro povo, seguinte, toma aí, ó, escolhe aí, qual dos dois você quer? Que é o Bolsonaro ou o Lula? Bora, sai na porrada aí, vocês aí. Brinca aí, brigam, porque não vai mudar nada. Taxa Selic está 15%. O Lula disse que o problema do Brasil, quem estava atrasando o Brasil, era o Campos Neto, porque o Campos Neto estava como presidente do Banco Central, onerando o Brasil com uma taxa Selic de 10%, que freava o Brasil, que não deixava o Brasil crescer, e é verdade, o Lula estava coberto de razão. Com 10% de taxa Selic, dentro de um quadro mais ou menos estabilizado econômico, onde você tem números mais ou menos consistentes, você tem uma economia funcionando plenamente, com 10% de taxa Selic, realmente é um roubo. É um roubo e você não tem condições. Palma para o Lula. E o Lula vai lá e me coloca o Galípolo que passa a taxa para 15%. Era um roubo com 10%, imagina com 15%. E é aquele negócio. Deixa eu botar mais um pouquinho. Da última vez foi assim. 14,75. 14,75 e não tinha mais para onde crescer a taxa Selic. Mas estava Israel jogando míssil no Irã, o negócio estava meio tumultuado. Falei assim, bota mais 0,25%. E mais 0,25% é só mais 20 bilhões. 0,25% de aumento da taxa Selic significa que você, brasileiro, passou a dever mais 20 bilhões. 20 bilhões. Não é 20 milhões, não. É 20 bilhões. Esse dinheiro sai de algum lugar. Esse dinheiro é remanejado de outros lugares, de outros sistemas, e a gente compromete aí quase 60% do nosso PIB com o serviço da dívida. Uma dívida que não é auditada, uma dívida que é decidida na Faria Lima, entre os porões de Brasília e os porões da Faria Lima. Ali o pessoal decide tudo. O Banco Central Brasileiro, só para vocês saberem, o Banco Central Brasileiro dá prejuízo. O Banco Central Brasileiro dá prejuízo. E o que dá prejuízo no Banco Central Brasileiro? Leilão. Leilão de dólar, por exemplo. O Banco Central Brasileiro tem do mercado os melhores economistas, os mais abalizados, só fera. E os caras parecem Homem-Aranha. Nunca bate, só apanha. Todos os leilões que existem no Banco Central, o perdedor sempre é o Banco Central. A banca sempre perde. Sempre. Por quê? Porque quem está dominando a banca
é alguém que foi infiltrado ali para fazer aquele trabalho, para destruir a banca. É a mesma coisa que você botar um croupier no cassino fechado com os caras que vão jogar. A banca vai perder sempre. E é o que acontece no Banco Central hoje. O Lula botou o Gabriel Galípolo lá e o cara simplesmente está com a taxa Selic a 15%. Taxa 15% significa que não tem dinheiro no mercado para nada. Absolutamente nada. E tem uma bomba saindo aí hoje. Uma bomba que você não sabe ainda. Não sei, mas agora eu vou saber. Vai Você saber vai falar. agora. Vai saber agora. Diz aí. Dizem que o governo suspendeu o financiamento de custeio da produção do agronegócio. Não sei em que pé está, porque eu recebi essa notícia às 3 horas da tarde. Que ele teria simplesmente suspendido. Isso aí, meu amigo, é um rombo. Explica para quem está em casa entender melhor. O agronegócio, ele é financiado, né, por bancos públicos, até privados, mas com uma verba específica. E ali eles fazem a produção do ano seguinte. Normalmente toda a produção é custeada. Quando a produção sai, a primeira coisa que ele vai lá, quita o financiamento, paga o juro, paga tudo, paga o serviço todo da dívida, beleza, o lucro é dele, e o ano que vem a mesma coisa, porque a capacidade de investimento do cara, dono da fazenda, o negócio não é o suficiente para ele encarar a produção sozinho. Então, isso daí é um fenômeno mundial. Os bancos de fomento, o banco de desenvolvimento, todos os países fazem isso. E pelo que consta, eu tenho que me aprofundar ainda, o Lula suspendeu todo o financiamento público. Aí é aquela velha guerra entre os índios de Araque que ele criou, as reservas que ele criou, aquela COP30, aquela farsa, batendo de frente com o agronegócio. Se você acha que o agronegócio tem alguma coisa errada, qualquer coisa que existe no país, qualquer segmento, ele pode ser melhorado. Você cria um grupo de estudos, você vai ali, isso aqui está ruim, isso aqui você adapta. Não. Só que aqui é tratado na base do inimizade, é inimigo. Aí você volta para o varejo. O varejo está lá embaixo. O sujeito da Universidade Federal, com a bandeirinha, dizendo que o povo brasileiro é alimentado pela agricultura familiar, que o agronegócio não alimenta ninguém, que destrói o planeta, que destrói isso, que destrói aquilo, que destrói... Falácia, 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 falácia. O agronegócio é um grande negócio. Pode ser otimizado? Pode. Qual o caminho certo? O caminho certo hoje do Brasil, o Brasil precisa de uma reforma agrária? Quem tem que falar isso é o governo, não é o MST. O MST é uma quadrilha, uma gangue que tem aí encostada nesse governo. Que o MST produz não sei quantos litros de leite. O MST produz o quê? Ele é fazendeiro? Ele é uma empresa? É uma cooperativa? É um movimento dos sem terra, onde eles escravizam os sem terra. Os dirigentes do MST, todos eles moram em Brasília, em condomínio de luxo. São CEOs daquilo ali. Então é o seguinte, o que é o MST? É porque é o seguinte, é o movimento do sem terra que nós queremos a reforma agrária. Bem, no século XXI, 70% do século XXI foi presidido pelo PT. E o MST é ligado, patrocinado, apadrinhado pelo PT. Se o MST está ali, o Movimento Sem Terra está ali, o governo está ali, por que é que a reforma agrária total ainda não saiu? E quem tem que fazer a reforma agrária não é movimento de sem terra, é um instituto de reforma agrária. Fazer como foi feito na Europa, como foi feito nos Estados Unidos, como foi feito na Rússia, como foi feito em todos os lugares do mundo. Cada um teve a sua reforma agrária. Aqui é a mesma coisa. Agora, aqui ela não pode existir plenamente, porque se ela existir plenamente, você não tem espaço para um MST. Ele tem que estar sempre com um problema. É igual o pastor picareta. O pastor picareta fala mais no diabo que em Jesus Cristo. Porque se o capeta sumir dali, ele não tem como viver. Ele vive da assombração. Então, acontece a mesma coisa com o MST. Então, o que acontece? A satanização.
Você pode fazer um movimento vertical. Cara, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil tem as maiores florestas do mundo, as maiores reservas do mundo. O Brasil tem as leis ambientais mais avançadas do planeta. Aqui na minha cidade, que é bagunçada, que é zoneada, que é periferia do Rio de Janeiro, se eu for cortar uma árvore na porta da minha casa, 2 horas depois, encosta uma viatura. Tá, bora aí. Ali vai aparecer uma viatura. Vai lá, porque eu não posso fazer aquilo. Eu tenho que pedir autorização. Tem isso. Lá na Europa, o cara da Alemanha, lá o cara que mora na Alemanha, pode cortar as árvores da rua dele inteira. E lá não tem árvore, aqui nós temos. Então é o seguinte, nós temos leis ambientais, nós temos uma situação. Tem coisa que tem que melhorar? Tem. Agora, o que acontece aqui? Processo de satanização. Você escolhe setores e sataniza esses setores. Então, o agronegócio brasileiro é satanizado por esse governo que está aí. Ao mesmo tempo, aquele bando de índio vagabundo, estou falando do índio, não, o índio coitado. O índio é um pobre coitado, é igual o agricultor do MST. O índio brasileiro está na mesma proporção do agricultor do MST. O agricultor do MST, ele mora num acampamento miserável, com a lona preta de plástico em cima da cabeça. E o índio brasileiro, ele tem que estar dentro de uma reserva, vivendo lá como figurante, para ter meia dúzia de caciques. Aonde? Em Londres, resolvendo os problemas dele. Londres, Paris, eles resolvem lá. Londres, Paris, os caras foram colonizadores a vida inteira. Nós temos que resolver nossos problemas aqui. Aqui. Hoje estão dizendo que o único financiamento que está tendo é para a agricultura familiar, porque, segundo consta, criaram esse factoide que a agricultura familiar é que alimenta o Brasil. E é mentira. Não estou tirando absolutamente o valor que ela tem. Tem um valor imenso. Todo verdura e legume que você come em todas as grandes cidades, todas elas vêm de um cinturão verde em volta e normalmente é agricultura familiar. Ótimo, ela faz parte, faz. Agora, você dizer que é ela que alimenta a nação, não, é mentira. É mentira, pode procurar, porque é mentira. E esse financiamento aí continuaria o MSC tendo acesso? Não, se eles estão na agricultura familiar, eles estão tendo acesso. Pois é. Então é o seguinte, é precoce eu falar, porque eu não gosto de ser pego na mentira, nem na fake news, nem absolutamente nada. Mas que houve algo em relação a isso, sim. E como estão aí criando uma situação para a COP30 como se fosse a solução de alguma coisa. Um tapete vermelho para o Macron. Macron acaba de ser denunciado, tem uma denúncia seríssima de uma autarquia russa. O Macron acaba de ser denunciado, porque o Macron está sendo denunciado por esse grupo de investigação russo independente, de que ele teria montado um esquadrão da morte na França, dando adversários políticos. E já tem vários defuntos. Isso de ontem para hoje mataram. Vamos deixar para falar isso em um capítulo à parte? Vamos. Só para eu continuar essa parte aí do agro. Certo. A Cristiane chamou a atenção aqui no chat que a bancada do agro, né? A bancada aqui no Congresso, basicamente é contra o governo, né? Sim. Então, essas medidas têm aquele teor político de forçar uma negociação, de forçar uma mudança de lado, é para prejudicar, porque ele sabe que os deputados ali que recebem lobby do agro, eles são todo anti-governo, né? O que acontece é o seguinte, o processo político brasileiro está tão corrompido, está tão corroído, que não existe proatividade em nenhuma atividade. Tudo está segmentado. Então nós temos um segmento agora em que o agro é de um lado. Aí o governo federal tem a sua bancada do outro lado. E no meio disso tudo, uma satanização de commodities, de negócios brasileiros, que são patrimônio nosso, e quem depende dele, quem vive daquilo ali é o povo, e o povo que se dane, porque é muito melhor a briga, é muito melhor a confusão, é muito melhor o problema. Por exemplo, nós temos aqui um grupo que domina
o meio ambiente, liderado pela Marina Silva. Marina Silva não tem voto, Marina Silva não tem bancada, Marina Silva não tem partido, Marina Silva não tem nada. Absolutamente nada. Tem um rede, não? Só não tem eleito, né? Não tem nada. Não tem nada, não tem representação, não tem porra nenhuma. O que ela tem é o governo da Inglaterra e a WFF. Porque ela como a maioria dos ambientalistas brasileiros, trabalham para ONGs e trabalham contra o Brasil. Isso quer dizer o quê? O Rubem é a favor que acabe com a floresta. Eu não falei isso em lugar nenhum. Então eu sou a favor da poluição. Não falei isso em lugar nenhum. Eu sei a realidade do mundo. A realidade do mundo me diz, por exemplo, que por mais conversa fiada que você fale, por mais conversa que você jogue fora, você, de cada 10 lâmpadas aqui, de cada 10 lâmpadas que estão acesas aqui, 6 são acesas com petróleo. Não que essas daqui estejam acesas com petróleo, mas é energia fóssil. Isso é uma realidade. 60% do planeta funciona com energia fóssil. Isso é uma realidade, é uma verdade inexorável. Quando alguém chega para você e fala assim, olha, abandona o petróleo, abandona isso, toma cuidado. Né? Toma cuidado, porque aí tem golpe. Nós estamos aqui hoje sob o lobby da França, ao qual o Lula se macomunou com o governo francês de tal forma em que nós temos aqui uma pauta ambientalista paralisante. Nós não podemos fazer ferrovia que passe dentro de reservas indígenas. Reservas indígenas essa que, por exemplo, tem o tamanho do estado do Rio de Janeiro para meia dúzia de índios e os pobres dos índios não podem fazer nada. Eles não podem minerar, eles não podem fazer porra nenhuma. Eles têm que ficar lá de figurante. Aquele índio ele tem que morar dentro de uma oca, com um mosquito carregando ele. De cada 3 filhos, 2 não alcançam 1 ano de idade, morrendo de paludismo, de doença, da porra toda. Só quando as Forças Armadas passam lá, um médico que cuida deles. E agora, por último, criaram uma empresa, uma tal de Ambipar, deram um contrato para ela gerir 1.800.000 quilômetros quadrados do Brasil de reserva. Essa Ambipar assinado por um funcionário de 3º escalão. Toma aqui, olha, vocês agora vão gerir ali dentro. A partir desse momento em que você cria essa reserva e essa empresa gestora dessa reserva, uma empresa nebulosa, diga-se de passagem, né? O que vai acontecer? Ali dentro, nem Polícia Federal entra. Você só vai entrar com um crachazinho da Ambipar. Tudo para proteger os índios. Ninguém está protegendo o índio está morrendo de fome lá, de miséria. Quem está se dando bem é o Raoni, aquele que tem uma caçapa aqui na boca, parece um mictório. Então é o seguinte, o cara está lá em Paris, mora lá há décadas. Ele não mora aqui no Brasil, não, ele mora há décadas lá. Ele vem aqui única e exclusivamente sabotar o Brasil. Essa turma só vem aqui sabotar o Brasil, mais nada. Aí é o seguinte, é proibido a ferrogrão, é proibido qualquer extensão, é proibido ferrovia, é proibido... Cara, ninguém tem um sistema mais vertical do que o nosso. Ninguém tem um sistema de reserva igual o nosso. A Europa acabou com todas as árvores dele, lá não tem porra nenhuma. Todas as florestas originais da Europa acabaram. Eles lá não tem porra nenhuma. E essa turma cria um código ambiental para vir aqui, que eles não utilizam lá, para vir aqui paralisar o Brasil. Para isso você precisa de um governo canalha igual a esse que está aí. Cheio de ONG. O Brasil tem centenas de milhares de ONGs. Todas elas infiltradas. Todas elas carregadas de gente de fora. Tem lugar que não se fala português. E não é viagem, não é porra nenhuma, não. Esse pessoal está paralisando o Brasil e vai continuar paralisando o Brasil. Então eles estabelecem que o agronegócio é um mal para o Brasil. Porque isso, a pecuária é um mal para o Brasil, a produção de petróleo é um mal para o Brasil, tudo é um mal para o Brasil. Até que você vai ter uma França aqui, outros países aqui, e daqui a pouquinho, quando eles tomarem conta de tudo, aí sim eles já têm todas as reservas, que nós não gastamos, tudo para eles. Aí eles vão explorar onde quiser, onde bem entender. Canadá, por exemplo, a província de Alberta, no Canadá, tem produção de petróleo a céu aberto, que é xisto betuminoso. Cara, a imagem do inferno é mais bonita que aquilo. Aquilo ali é o fim da picada.
Aquilo ali no Brasil, ninguém faria aquilo ali. Os Estados Unidos, a produção de petróleo dela cresceu 30% a 40% com fracking. Fracking é um sistema de fraturamento hidráulico em que você contamina o solo freático. Você coloca mais de 200 produtos químicos dentro de uma tubulação, você rompe a jazida e você vai ali e contamina aquilo tudo. O Brasil é um país sem freio, cara. Sem freio. Aí tá todo mundo aí brigando, porque agora nós vamos botar o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro dizendo já que, olha só, se eu for para lá, fica tranquilo que eu não vou brigar com você, Alexandre de Moraes, eu não vou botar mais militar, eu não vou fazer nada. Ou seja, eu vou fazer o que o Lula tá fazendo, nada. Pode me botar lá que eu posso voltar. Não tem problema nenhum. Ah, prometo fazer o que o outro tá fazendo. Nada. Nada. Enquanto isso aí, mas os parceiros externos sabem disso. Ou vocês acham que o BRICS não sabe que o Lula é um sabotador dos BRICS? É um sabotador do Brasil? É um cara que está ali a serviço de outros interesses? É claro que os caras sabem. Existe serviço de espionagem, de informação, de tudo isso aí. Por isso não veio ninguém. Por isso que não veio porra nenhuma ninguém. O cara precisa do Brasil ali, porque o Brasil é realmente um pato gordo. É um dos patos mais gordos que há no mercado. Então todo mundo quer se associar com o Brasil, todo mundo quer negócio com o Brasil, mesmo sabendo que você não está ali de coração. Mas tá, não tem problema.